Hi guys, I am Teacher Adriana. How are you? I am fine. Bom, pessoal, nós estamos iniciando mais uma aulinha, né? Na verdade, nossa primeira aula online, ok? Bom, sétimo ano, nós vamos começar o nosso primeiro assunto sobre o Simple Past, tá? Vocês vão ver que ele vai ter alguma semelhança com o presente simples, tá? Que é o Present Simple, tá? Ou Simple Present, dependendo da gramática. Então, vamos lá. Eu vou dar logo um resumo direto. No Simple Past, nós temos também a forma afirmativa, negativa e interrogativa. E temos também aquela regrinha, que no presente simples, a gente usa o S para dar o presente simples. S, ES ou IES. Já no passado simples, que é o Simple Past, a gente vai ter o D, ED e IED para colocar no final de cada verbo. E outra coisa importante, o Simple Past ele é dividido entre os verbos regular e os verbos irregulares, tá? Eu vou mostrar para vocês os verbos irregulares, ou regulares. E o professor Wesley, que está comigo aqui, ele vai passar para vocês os verbos irregulares, ok? Preste bem atenção. Let's go, class. Simple Past, irregular verbos. Primeiro, o Simple Past é usado para falar de ações que já ocorreram, ou seja, que começaram a terminado no passado. Eles começaram e terminaram na mesma época, no passado, ok? Continuando. Aí eu coloquei para vocês. Se você está preocupado, fique tranquilo. Falar os verbos no passado é mais simples, tá? E suas regras também, porque vocês vão aprender direitinho. Uma dica que eu dou para vocês, gente. Não fiquem nervosos e nem preocupados, tá? É só aprender. É só aprender as regrinhas. Não decore, decoreba é ruim. Vamos aprender, tá? Olhem só. Verbos regulares. Eu vou falar dos verbos regulares para vocês. E como eu disse a vocês, o professor Wesley vai dar dicas dos verbos irregulares. Verbos regulares são aqueles que seguem as regras no tempo passado. Geralmente, acrescentamos as letras ED ao final dos verbos para qualquer pessoa, tá? No presente simples, a gente tinha aquela separação. As três pessoas do singular recebiam ES e S, né? No final, de acordo com o verbo. Já nesse não, são todas as pessoas. E no presente simples, as outras pessoas, a primeira do singular e as terceiras do plural, eles recebiam o quê? O verbo na sua forma normal. Já no passado simples é diferente. O que é que acontece? Todas as pessoas, de I até they, eles vão ter a contraçãozinha no final do verbo, recebendo T, ET e ED. Então, olha só, aqui eu tenho três verbos. Os verbos work, o verbo talk e o verbo watch. É o verbo trabalhar, verbo falar e o verbo assistir, tá? Eles entram na regra geral, que é colocar apenas ET no final. Não tem nenhuma regra que fale que ele tem ET ou IET no final. Regra geral, ET no final, certo? Então fica work, can't, ok? Talk, can't. Watch. Continuando. Como eu disse a vocês, nos verbos irregulares não tem separação de pronomes, tá? Todas as regras, seja ela ET, T ou IET, vão entrar em todos os pronomes, em todas as pessoas. I, he, she, it, we, you e they. Sem distinção, ok? Vou explicar o símbolo para vocês. Se o verbo já termina com a letra E, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar apenas a letrinha T, para dar o passado simples dos verbos irregulares. Regulares. Love, loved. É o verbo amar. Smile, smiled. É o verbo sorrir. Like, like. É o verbo gostar.
Todos eles, se vocês notarem, terminam com a letrinha E. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar apenas o T, com exceção do verbo be. E o verbo be, ele não entra, o passado dele vai ser was ou were. Não é fácil? Race, fácil demais. Olha como ele gostou, como vocês também estão gostando. Caso o verbo termine com Y, preste bem atenção nessa regrinha, não é difícil. Terminou com Y, mas antes dessa letrinha que nós já vimos até no presente simples, o que acontece? A gente retira o Y e coloca IED, tá? No final do verbo. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o verbo study, que é o verbo estudar, o verbo que vocês mais gostam, eu tenho certeza disso, tá? O verbo study, ele termina em Y. O que aconteceu com ele? Retira o Y e coloca, ó, o ET no final. É como o verbo cry, é o verbo chorar. Também, ó, termina em Y, mas só, antes do Y, que a gente usa muito precedito, vem precedito de R, que é uma consoante, a gente retira o Y e coloca IET. E temos o verbo play, tá? Olha só, o verbo play, ele termina em Y, mas antes dele tem uma vogal. Então, ele não recebe a mesma regra que Y precedido de uma consoante. Ele é Y precedido de uma vogal. Então, ele vai para a regra geral, que é colocar apenas ET no final. Ok, class? Vamos continuar. Mais uma regrinha. Se o verbo terminar, que é a última, viu? Se o verbo terminar em CVC, é consoante, vogal, consoante, tá? E ele tem a sílaba tônica, ele pode ser um verbo monossílabo ou dissílabo, certo? O que é que nós fazemos? Nós dobramos a última consoante e acrescentamos ET no final. Por exemplo, stop. Stop. Olhe que a pronúncia forte está, ó, top. Ok? O que é que acontece? A gente vai dobrar a última consoante, que é o P, e vamos colocar ET no final, tá? O verbo prefer, tá? Que é o verbo preferir. Nós temos só também sílaba tônica. Olhe, deixa eu voltar aqui, que eu passei demais, tá? Olhe que são 2 sílabas, tá? Não tem sílaba, mas ele tem a sílaba tônica, certo? Então, ele também, ó, nós dobramos a última consoante, que é a letrinha R, e colocamos ET. E temos também o exemplo do plan, certo? Também terminou com uma consoante, ele é CVC. Você já sabe o que é CVC, aprendemos no presente simples, né? Consoante, vogal e consoante, ok? É importante notar esse detalhe da sílaba tônica. E com isso, meus amorzinhos, vocês precisam soletrar, tá? Aí vocês vão ver onde está a sílaba tônica, porque tem verbos que a tônica ela não existe. Então, nesse caso, ó, visited, a sílaba tônica é a primeira, não é a última. Então, a gente não entra nessa regra do CVC. O que vai acontecer? Esses verbos que a sílaba tônica está no início, o que é que acontece? É só correr para a regra geral. ET no final. Não se dobra a última letra. A pessoa, mas ela é CVC. Não, ela não é CVC, porque ela não é uma sílaba tônica, ok? Temos o caso também do listen, que é o verbo ouvir, escutar, certo? Listen. Olhem que a sílaba tônica está iniciando. Então, regra geral, não é CVC. Open, open. Olha, a sílaba tônica está no início. A mesma coisa. ET no final. Regra geral. Tá? Pessoal, ó, preste bem atenção nessas regrinhas, que é muito importante para vocês, tá? Com o decorrer do tempo, vocês não vão nem precisar, tá? Qual é a regrinha tal, a regrinha do ED, sílaba tônica, não. Vocês vão saber escrever corretamente, tá? Mas para isso vocês precisam estudar. E eu conto com vocês. Agora eu vou chamar o professor Wesley, tá? Para falar um pouquinho para vocês. Let's go, Wesley. Olá, pessoal. Então, vamos agora com os verbos irregulares.
existe uma diferença, como o tia Adriano está falando, com relação a regulares e irregulares. Em inglês, nós chamamos de regular. E, no caso em inglês, o irregular, ok? Para os verbos irregulares, eles não seguem regra alguma. Eles têm as suas próprias regras, têm as suas próprias convicções. Os verbos são praticamente independentes de qualquer tipo de regra. E vamos ver alguns deles aqui, porque nesse caso nós vamos ter uma lista desses verbos. Geralmente, todos os apostolados e também no material didático de vocês, lá no finalzinho, tem uma listazinha de todos os verbos irregulares, tanto no presente, quanto no passado e quanto no particípio. Professor, qual é a diferença dos verbos regulares e irregulares? Os irregulares, além de não sofrerem esse tipo de regra, o que é que acontece com eles? Eles têm uma forma no presente que parece ser regular, ele se aplica também com as regras lá no presente, com as pessoas de Richiete, mas eles não seguem a regra no passado. O passado dele é diferente, totalmente diferente. Ele não segue essa regra que a professora Adriana acabou de falar, sobre ED, sobre D, sobre IED. Simplesmente, ele não segue essas regras. Ele tem a sua própria forma no passado. That's ok? Então, vamos ver alguns deles aqui no quadro aqui digital para vocês. Como já falamos aqui, pode ser proveniente de algumas coisas com relação a esses verbos irregulares. Então, o verbo do, no presente, ele segue a regra lá do presente, que é does, que você acrescenta-se ES nas pessoas de Richiete, quando se refere a todos os verbos terminados em S, SS, SH, X, Z e O. Só que nesse caso aqui, no passado, ele se torna-se did. Outro verbo também, go, mesmo sendo no presente, respeitando as regras do presente no simple present, nesse caso aqui, o seu passado é went. O verbo have, que já se torna já um verbo já irregular, já no presente, porque no caso, para as pessoas de Richiete, ele é has, e lá no passado ele se torna-se had. Become, ele só muda praticamente o A. Ele se tira o Ozinho aqui e coloca no A. E a pronúncia, no caso aqui, na forma no presente é become. E no caso aqui, no passado é became. Não esqueçam disso. Get se torna-se got no passado. Know se transforma-se em new. Eu até acho engraçado porque tem alguns de vocês, alguns alunos, que por brincadeira começa a elaborar a forma de pronúncia do verbo de forma errada e começa a usar essa forma errada como se fosse a verdadeira. Mesmo tendo o K aqui, o verbo know, ele parece que está sendo know de negação, mas ele está sendo o verbo. Ou seja, não precisa vocês pronunciar o K. O K aí é mudo. Então não é que know, é know. E o seu passado é knew, ok? Teach, que é o verbo ensinar, e no passado nele se torna-se taught. Write, wrote. Break, broke. Eat, ate. E feel, felt. Não esqueçam desses verbos, é muito fácil, mas não se desespere, porque você vai aprender com o tempo. Não precisa você também decorar todos os verbos, tem esse e tem muito mais. Só que vocês aprendem dia a dia praticando. Se vocês não praticam, se vocês não leem, vocês não conseguem entender e não conseguem colocar isso fixado na mente de vocês. That's ok? Então, temos algumas formas aqui que eu já coloquei bem sinteticamente para vocês observarem. Nós temos a posição da forma positive ou afirmative, negative e, no caso, questions, que é a forma interrogativa. E nós temos aqui, ó, started, did not, e, no caso, a gente usa aqui, ó, no passado. Lembrando que as formas negativas, sempre nas orações, vamos utilizar o verbo do no passado, para que o verbo do seja verbo auxiliar de negação. Vem o verbo principal e depois o verbo, no caso, o auxiliar, que é o verbo do. Lembrando que o verbo do, ele serve só para auxiliar você, tanto no passado quanto no presente. Lembrando que do é presente e did no passado. E ele não tem tradução na linguagem, ou seja, não tem tradução na sentença ou, no caso, pergunta ou frase. Ele simplesmente só está ali para auxiliar o verbo principal a entrar na forma negativa ou na forma interrogativa. Como estamos colocando aqui os exemplos para vocês. Ok? E, seguindo adiante,
Não se preocupe, não se desespere, porque na internet tem vários desses verbos irregulares. E dentre eles, vocês não precisam mais se preocupar com esses diferentões dos verbos. That's ok? Você vai aprendendo com o tempo. Quanto mais você exercitar, mais vocês exercitam e conseguem desenvolver melhor. Agora com a tia Adriana, com o verbo be. Venha, tia Adriana. Let's go. Olha só, continuando os verbos irregulares, né? Eu falei para vocês do verbo terminar em "é", né? Eu falei do verbo like, do verbo life, né? E nós temos o quê? O simple past to be, que é o verbo be, que é o verbo ser e estar. Já estudamos desde o 5º ano, certo? Ele no presente simples, ele é am, is e are. No passado simples, esse verbo, ele será was, were, ok? Was, were. O am, ele vai ser substituído também pelo was. Então, nós temos tais formas, né, que são direcionadas sempre na língua inglesa, que é forma afirmativa, affirmative form, negative form e interrogative form, tá? Quais são as formas que nós temos aqui, tá? Vocês têm que saber como colocá-los, tá? Como é que nós vamos usar was, were, que é o passado do verbo to be. Nós usamos was com a primeira pessoa do singular. I was, ok? Nós usamos was também com he, she e it, que são as terceiras pessoas do singular. Vamos agora para o plural, tá? Were, ele é usado com a segunda pessoa do singular, como eu já conversei com vocês sobre o verbo to be no singular, e nós temos também as 3 pessoas do plural, we, you e they, que também são usados com were, ok? Vamos continuar? A negative form. Simple past to be e negative form, que é a forma negativa. Formas sem contração e formas com contração, tá? Olha só, na forma afirmativa, nós não temos contração, ok? Mas na negativa, nós já temos uma contração sim. Então, as tabelinhas são diferenciadas. Olha só. I was not. I wasn't, tá? A gente contrai o verbo com a particulazinha not, tá? Temos também he, she, is, que vai ser was not, wasn't. Preste bem atenção nessa tabela. E com were, ele também se contrai, ó, com a particulazinha not. We were not. We weren't. Ok? Então, preste bem atenção. Usamos was para o singular e were para o plural. Então, quando eu tenho was not, eu estou negando no singular. Se eu tenho were not, eu estou negando no plural. Ok? Continuando, tá? Na forma interrogativa, nós temos was, were. Eu vou dar um exemplo para vocês, ok? Quando eu digo was, why, eu estou perguntando, was I a doctor? Eu sou uma médica, ok? Aqui é o passado, uma pergunta no passado. Eu era uma médica, tá? Lembre-se, was é passado. Was I a doctor? Eu era uma médica? Então, com isso eu tenho as respostas curtas. Vamos treinar um pouquinho? Se eu perguntei com was, eu vou responder com was. Se eu era uma médica, eu vou dizer o quê? Yes, I was. É uma resposta bem curtinha, tá? Se eu não era, eu vou responder com no. No, I wasn't. Notem que eu estou usando, ó, interrogativa e respondendo com uma afirmativa e uma negativa, tá? Preste bem atenção. Com isso, vocês podem também fazer os exemplos no plural, tá? Where we, vamos lá? Where we, doctor? Nós éramos médicos, tá? Olha que nesse exemplo, nessa interrogativa, como eu estou usando o plural, eu não estou usando o artigo. Lembra disso. O artigo é usado apenas para o singular. Fica a dica para vocês. E da mesma forma eu vou responder, tá? Eu vou usar, se eu perguntei com where, eu vou responder com where. E eu perguntei com we, que quer dizer nós. Então, ó, yes.
We read. No. We read. Ok, class? Fica a dica para vocês, tá? Então vamos continuar. Com isso eu termino o passado simples do verbo to be, ok? E fica para vocês, ó, o homem hoje, tá? Vocês vão fazer essa atividade da página 40 a 45. E vamos tirar as dúvidas no plantão de dúvidas que vocês vão receber, tá? Thanks for your attention. See you next class. Obrigada pela sua atenção. Vejo você na próxima aula. Bye, bye.